Bem, já é notícia velha que o Flow Podcast quase quebrou porque um dos sócios, o Monark, falou demais. Você lembra? Agora, o que você talvez não saiba é por que o Flow não quebrou. Bem, o segredo deles é muito simples. Eles tinham um acordo de sócios à prova de balas. E você também pode fazer isso aí na tua empresa. Por isso, aqui nesse vídeo eu vou te entregar 8 tipos de cláusulas fundamentais para você ter um acordo de sócios à prova de balas. E claro, por favor, já deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal e vamos começar. O primeiro tipo de cláusula que eu quero te falar é sobre a administração da empresa. Ela vai evitar conflitos por falta de clareza quanto aos poderes e as responsabilidades de cada sócio. O que é que você pode fazer? O que é que o teu sócio pode fazer? Como vocês vão tomar decisões? As decisões vão ser conjuntas? Um sócio vai decidir, o outro vai acatar. Você já conversou com o teu sócio sobre isso? Isso é muito importante. Não deixe isso só na conversa. Quando você tiver um acordo de sócios escrito, vocês vão estabelecer as regras de divisão de poder e até mesmo alçadas. Pode ser que você seja da área técnica e o teu sócio seja da área comercial, por exemplo, e vocês cada um decidam na sua respectiva área. Ou pode ser que você não se importe que o teu sócio tome todas as decisões, não tem problema. Pode ser até mesmo que vocês queiram contratar um administrador externo, um CEO do mercado mesmo, para tomar as decisões administrativas da empresa e vocês ficarem na operação. Vocês podem fazer isso, desde que vocês estabeleçam juntos e entrem num consenso. O segundo tipo de cláusula que eu quero falar aqui é a cláusula que estabelece regras para a valuation da empresa. Primeiro, o que é valuation? Bom, em tradução livre, é avaliação em português. Basicamente, é a definição do valor da empresa, que não deve ser confundido com o valor do capital social, que é aquilo que vocês inicialmente investem na empresa. Quando você investe na empresa e a empresa dá um retorno, e a empresa acontece de verdade, a empresa passa a valer alguma coisa. O problema é quando você não define desde o início os critérios de avaliação e depois você fica sujeito ou à ajuda de terceiros ou até mesmo do próprio judiciário. Imagina numa eventual dissolução da empresa. Imagina que o teu sócio queira retirar a parte dele. Quanto você vai ter que pagar? Você talvez vai querer pagar menos, ele vai querer receber mais. Se você fizer uma cláusula desde o início da sociedade, num acordo de sócios, estabelecendo quais são as regras de avaliação, você vai ter critérios objetivos. Não vai ficar isso sujeito à vontade de ninguém. E muito menos a do judiciário, que pode ter certeza, não vai ser boa para ninguém. Evita esse desgaste de discutir com os teus sócios sobre o valor da empresa toda vez que um sócio for sair ou algum novo sócio for entrar na empresa. Resolve isso já com essa cláusula desde o início. O terceiro tipo de cláusula evita também muita dor de cabeça, porque ela vai falar sobre a divisão dos trabalhos. Ninguém quer um sócio peso morto, né? Mas também ninguém quer ser cobrado além do que deve entregar, certo? Imagina que teu sócio começa a tirar férias quando ele quiser, recebendo o salário da empresa, tendo obrigações, responsabilidades. As cláusulas de divisão de trabalhos vai definir as funções, as responsabilidades, as entregas de cada sócio da empresa, vai definir limites para isso. Assim as tarefas de cada um ficam claras. Com esse tipo de cláusula, você pode evitar situações em que o sócio se sente sobrecarregado ou injustiçado em relação ao trabalho realizado. Você vai evitar abusos de um dos sócios em relação ao outro, por exemplo, um sócio que esteja trabalhando demais e ainda assim esteja sendo mais exigido pela empresa. Contanto que vocês conversem e estabeleçam critérios objetivos, vocês não vão ter problemas, desde que cuidem de fazer esse tipo de cláusulas no seu acordo de sócios. O quarto tipo de cláusulas é um dos favoritos dos empreendedores, que é a da distribuição de lucros. Eu arrisco dizer até que é o favorito. O tipo de cláusula que estabelece a divisão de lucros vai estabelecer critérios objetivos e claros também em relação à retirada de quando a empresa vier a ser lucrativa. Imagina que você tem uma expectativa de que quando a empresa começar a lucrar, o lucro seja reinvestido por, 6 meses para crescimento e desenvolvimento da empresa. Mas imagina que vocês não conversaram e o teu sócio tem outra expectativa, a de retirar o lucro no momento em que ele sair. Percebe como isso pode ser problemático? Com cláusulas estabelecendo critérios claros de distribuição de lucros, prazo para início da distribuição desses lucros, por exemplo, por quantos meses a empresa vai ter que ser lucrativa até que vocês façam a retirada e qual é o percentual dessa retirada até certo ponto. Assim você também não arrisca o teu sócio ter muita pressa e acabar atrapalhando o crescimento da empresa, por exemplo. O que a lei não proíbe e aquilo que vocês concordarem, vocês podem definir, não só nessa cláusula, mas basicamente em todas as cláusulas do acordo de sócios. O quinto tipo de cláusula que eu quero falar é sobre regras para a entrada de terceiros na sociedade. Quando é que um sócio vai poder vender a participação dele para terceiros? Vocês vão definir, por exemplo, prazo para permanência mínima na empresa?
Imagine que o teu sócio seja fundamental para o sucesso do negócio pela expertise que ele traz. Imagina que daqui a 3 meses o teu sócio fala, eu quero retirar minha parte e sair da empresa. Parou para pensar no problema que isso pode ser? A empresa pode simplesmente deixar de existir com a saída de um sócio. Agora imagina que você estabeleça cláusulas claras em que um sócio seja obrigado a permanecer na empresa por um prazo mínimo ou até que haja algum evento específico, como por exemplo a venda da empresa para terceiros. Imagina que vocês estabeleçam regras, por exemplo, para que nenhum dos sócios possa vender sua participação na empresa por um certo tempo, até que o negócio esteja rodando de uma determinada forma, até que haja uma determinada quantidade de lucro, por exemplo. Agora imagina você, o contrário, sócio minoritário, por exemplo, sem um acordo de sócios e de repente os sócios majoritários vendem as suas participações na empresa e você fica sozinho com pessoas que você não conhece como sócios. E existe um tipo de cláusula específico que obriga aquele que quiser comprar a parte dos sócios majoritários a comprarem também do sócio minoritário, para que o sócio minoritário, obviamente, não fique sozinho. Isso é só um exemplo, dentre tantos outros, de cláusulas desse tipo que podem assegurar, seja o sócio minoritário, sejam até os majoritários, seja de um modo geral, o sucesso e a estabilidade da empresa. O sexto tipo de cláusula é a que estabelece regras de exclusão de sócios. Todo mundo já sabe do caso do Flow Podcast, em que o Monark, um dos sócios, foi expulso da empresa por prejudicá-la com algumas falas. O Flow Podcast é uma empresa já com colaboradores. Ela já se tornou maior do que os seus sócios. E é isso que acontece com a empresa, gente. Ela se torna mais do que o próprio sócio. E ela precisa ser protegida muitas vezes do próprio sócio. E é por isso que uma cláusula de exclusão de sócios, ou cláusulas que estabeleçam critérios, objetivos e regras para a exclusão de sócios, é tão fundamental. Imagina que o teu sócio faça algumas coisas que prejudiquem a empresa gravemente. Como é que você vai fazer? Sabe como? Você vai precisar recorrer ao judiciário para excluir o teu sócio, se submeter a procedimentos que são extremamente burocráticos. Agora imagina só o seu alívio ao saber que, caso o teu sócio no futuro haja de forma prejudicial para a empresa, vai haver um procedimento claro e justo para a exclusão dele, de forma rápida, sem os custos do judiciário e sem todo o tempo de espera que o judiciário impõe. O sétimo tipo de cláusula é sobre regras de desfazimento, de dissolução da sociedade. É a famosa cláusula salva a amizade. Porque o que mais acontece é, na hora de dissolver a empresa, os sócios brigarem sobre as responsabilidades, obrigações financeiras que a empresa deixou. Normalmente a empresa é dissolvida numa situação de crise financeira, uma situação de precariedade, processos, dívidas tributárias, trabalhistas, enfim. E como é que se resolve isso? Bem, além da questão da distribuição normal das dívidas e responsabilidades da empresa, tem que haver critérios objetivos de como a empresa vai ser encerrada e como que vai ficar em caso de haver obrigações acessórias a cumprir. O que eu posso te garantir é uma coisa: se essa cláusula não salvar a tua amizade, pelo menos ela torna o fim da empresa e da amizade muito menos traumático. O oitavo tipo de cláusula e o último desse vídeo que eu vou comentar, mas definitivamente um dos mais importantes, são as regras de sucessão em caso de morte ou incapacidade de um dos sócios. Vem cá, se você morrer hoje, como é que a tua empresa vai ficar? Digo mais, se você morrer hoje, como é que a tua família vai ficar em relação à tua empresa? Se o teu sócio morrer, a empresa vai continuar rodando, operando normalmente? Imagine questões de saúde ou até mesmo, infelizmente, a morte, gerando ainda impactos extremamente negativos, tanto para a empresa quanto para quem está à frente dela, quanto para a família de quem está com problemas sérios. Essas cláusulas vão garantir que a empresa possa rodar de forma estável, mesmo numa situação inesperada de saúde ou de morte, e vai garantir, inclusive, segurança para a família do sócio que está passando por essa situação ou até pelo evento do seu falecimento. É um tipo de cláusula que vai garantir que a empresa continue operando normalmente em situações inesperadas. Tem muito mais cláusulas de onde essas saíram, viu, gente? Então, se você quiser uma parte 2 desse vídeo com muito mais cláusulas, me diz aqui nos comentários.